Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido aqueles que quiserem e puderem estar de pé. A palavra do Senhor, por revelação, está no Evangelho de João, capítulo 2, verso 9 e 10. Evangelho de João, capítulo 2, verso 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: e logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Senhor, nós agradecemos de todo o nosso coração pelo privilégio de estarmos na Tua presença. E diante da Tua palavra, Senhor, o nosso coração, a nossa alma está saltitando. Tu sabes que nós necessitamos da Tua operação. Fica conosco, opera transformação, liberta, cura. Seja feita a Tua vontade entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, às vezes as pessoas, ela olha para a história do Evangelho, a história do cristianismo, e há uma confusão muito grande. Há uma confusão. Porque todos nós somos tendenciosos a ver os fins das coisas, mas não compreendemos o início. A palavra diz que é melhor o fim do que o início. Na presença do Senhor, é melhor o fim das coisas do que o início dela. Por quê? Porque a base profética dessa proclamação está centrada em Jesus. Em Jesus. Se nós olharmos para o início, nasceu na manjedoura, teve que ir para o Egito, perseguido em todo momento, seu ministério rejeitado, sofrimento, fugir para não ser apedrejado. Mas o final é glorioso. Ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte. Salvação se consiste nisso. Ele morreu no meu lugar. Era para mim estar morto, era para mim ser condenado, porque o salário do pecado é a morte, mas Ele foi no meu lugar. Ele ressuscitou, está vivo, para aqueles que aceitaram como Salvador, como único e suficiente Salvador. Jesus foi convidado para ir num casamento, denominado como casamento em Caná, na Galileia, a boda de Caná. Ele foi convidado para esse casamento. A mãe, os discípulos. Se você quiser olhar para o olhar histórico, história, interpretação, você consegue tirar aqui tanta coisa. Jesus gostava de casamento, gostava de festa, mas o sentido espiritual não é nada disso.
O sentido espiritual, tudo tem um propósito. Aqui está a história da conversão, da mudança do homem, e aqui está a história da igreja primitiva. Você sabe o que é a igreja primitiva? Os primeiros irmãos que aceitaram Jesus como Salvador. Você sabe o que o céu requereu desses irmãos? Você sabe o que o Pai requereu desses irmãos? Hoje você está aqui num culto, você pode dizer, a partir de hoje eu vou fazer parte dessa igreja, essa igreja corpo de Cristo. Mas você precisa entender que essa igreja, ela foi gerada nas arenas, nas cruzes, nas fornalhas, nas perseguições. Os cultos da igreja primitiva, por isso Jesus começou o seu primeiro milagre em uma festa de casamento, na boda de Caná. E eu vou te explicar cada ação e cada momento. As talhas, as águas, o servente, tudo tem um sentido profético. A igreja primitiva, os que aceitaram Jesus, logo após o derramamento do Espírito Santo, Jesus disse assim: ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder. O Espírito Santo foi derramado, a igreja tinha aproximadamente 120 pessoas, e começou língua repartida como fogo, e Deus começou a enviar. A história mais conhecida é as duas mensagens de Pedro, uma 3.000 almas e a outra 5.000 almas. Duas mensagens, 5.000 almas aceitaram, 8.000 almas aceitaram Jesus. 5.000 e 3.000, duas mensagens de Pedro. Depois uma visita na casa de Cornélio, os vizinhos vieram, Cornélio já era crente. Salvação, a igreja sai de 120 para 8.120. Mas agora tinha uma dificuldade. Todos tinham visto, participado de um Jesus que foi crucificado, foi perseguido, morto e sepultado. Agora quem aceitou Jesus tem uma mensagem autêntica e que ninguém pode tirar. Sepultura não vai tirar, cruz não vai tirar, arenas não vai tirar, feras, ser dilacerado pelas feras não vai tirar. Sabe por quê? Porque quando ele entra aqui dentro, você não retrocede, você não volta para a bebida, você não volta para o vício, você não volta para a mentira, porque é maior do que todas as coisas. Eu quero te dizer nessa noite, se você voltou, é porque você nunca aceitou Jesus como Salvador. Se você aceitou, você não volta. Baseado na igreja primitiva. E por isso Jesus começou o milagre, transformando água em vinho. Aceitaram Jesus? Aceitaram. Pois é, a partir de hoje, o culto vai ser lá no Coliseu. Um local, um ginásio de pedra monstruoso, em Roma, não é isso? E tinha lá suas jaulas, leões, as suas feras. Queridos, eu vejo as pessoas dizendo que tem salvação, que tem experiência de Jesus, e eu olho e diz assim, o Espírito Santo diz assim: não tem não, não tem. A igreja fiel tem. O culto vai ser na arena. Aí o imperador, os governantes anunciavam: traz os crentes para a arena, o culto deles vai ser aqui. Mas nós não queremos os adultos não, nós queremos primeiro as crianças. As feras, semana com fome, e eles entravam na arena glorificando o nome do Senhor e ofertavam o filho para ser espetáculo. Mas creia você ou não, o registro de especialistas que foram registrar as catatumbas, as covas dos crentes que foram sepultados, descobriram um mistério. Enquanto tinha ali 100, 200, 300 crentes jogando seus filhos para serem consumidos pelas feras, o Espírito Santo estava agindo na arquibancada, e centenas e milhares estavam olhando para aqueles crentes e diziam assim: eu preciso desse Jesus.
Eu preciso desse Senhor Salvador. O mundo está olhando para a igreja de hoje, para os crentes de hoje, está se envergonhando pelo que ele veste, pelo que ele fala, aonde ele frequenta, porque a igreja de hoje não conhece Jesus, não conhece. Nesta noite é noite de definição para crente. Para quem está na mentira, para quem está no vício, continua, não tem problema, é para crente. O culto hoje é para crente. Aracai, alabastre, cai, alabai. Feche seus olhos. Só instrumento solando. Paracai, alabastoricai, alasteliha. Eriande sudricai, andahalabastei. Meus servos, eu quero vos dar a conhecer de um mistério nesta hora. Os mesmos anjos que estavam lá naquela arena, naquele coliseu, lutando em favor dos fiéis, estão nesta noite no vosso meio, para operar libertação, para tirar câncer na alma, para tirar as algemas de crente que há décadas caminha no caminho enganado. A ti, meu filho, não tem sentido a minha presença, porque a tua vida é uma mentira até aqui. Tu não tem nome escrito no livro da vida, mas nesta hora, se arrepender dos teus pecados, o teu nome está sendo escrito agora, porque eu sou o teu Deus abençoador. Igreja amada, dê um brado de júbilo, porque os anjos estão operando no vosso meio. Racalabasterecai, alabasterecai. Ah, Senhor. Aleluia! Coisa maravilhosa, Senhor, é estar na tua presença. Faz, Senhor, transforma a crente nesta noite, sobretudo os que têm função, que estão vivendo, Senhor, de derrotas. Transforma os crentes nesta noite, para enfrentar as feras, para enfrentar a vida e vencer na tua presença, em nome de Jesus. O instrumento pode continuar solando. Meus queridos, a festa estava acontecendo. Eu imagino o dono da festa, os donos da festa, olhando, imaginando, ele está gostando. Só é que eles esqueceram uma coisa: ele é onipresente,
onipotente e onisciente. Ele sabe o que está passando agora na minha e na sua mente, no meu e no seu coração. Ele está aqui, e se você usar a sua fé, Ele entra lá na sua casa, Ele entra no seu local de trabalho, Ele entra no seu casamento, Ele entra na sua depressão, Ele entra na sua angústia, Ele entra na sua carne e transforma. Ele sabe todas as coisas, Ele tem todo o poder, e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E lá pelas tantas, eles tinham um costume. Querido, as festas estão aí, as reuniões. Hoje os líderes não têm dificuldade nenhuma de ajuntar massa com promessa de alegria, de cura. É isso que você quer? É um Deus para essa vida? Querido, se fosse cura, levasse o homem à eternidade, os 10 leprosos tinham voltado. Não foi só um, não. Voltou só um. E para onde foram os que foram curados e libertos? Os outros 9. Está por aí nas festas. Mas esse um que voltou, sou eu e você que estamos aqui nesta noite, para cair aos pés dele e dizer: Senhor, Tu és onipotente, onipresente e onisciente, eu não posso viver sem Ti. Aconteceu uma necessidade. Havia 6 talhas de pedra cheia de água na entrada, porque a água era símbolo de purificação. Quem entrava era água para as mãos, água para os pés. E chegou um momento que acabou o vinho. Você leu comigo que o costume, o cronograma era vinho bom no início, entre aspas, e no final o vinho. A palavra diz que o vinho que alega o coração e faz reluzir o rosto. O vinho é um tipo do sangue de Jesus, é um tipo do Espírito Santo. Acabou. A mãe chegou para ele e disse assim: que tenho eu contigo? Ele não recebe ordem de sistema religioso, de organização. Eu sou da denominação tal e eu ordeno. Esquece isso. Quem ordena é Ele, quem determina é Ele. Ele dá ordem, Ele fala e todo joelho se dobra, Ele fala e o milagre acontece. Ele está falando com você nesta noite. Melhora o meu retorno, por favor. Ele diz assim: chegar na minha hora. Querido, ele não chega atrasado. A agenda dele não falha. Não falhou com a mulher samaritana. Ao meio-dia, não era hora de ninguém pegar água, não era hora de ninguém estar na beira do poço. Mas quem está se escondendo, quem quer se esconder, acha que vai se esconder, não vai. Ele chega na hora certa. E hoje ele chegou para a sua vida. Ele chegou para Bartimeu, ele chegou para Zaqueu, chegou para mim, chegou para você nesta noite. Chegou para você nesta noite. Chegou a hora dele. Ele chamou o servente. É interessante que quem vê milagre, quem vê Deus transformar, é quem está envolvido. Quem não quer nada com a obra do Espírito, quem não quer nada com Deus, não vê nada. Só fica vivendo de que me falaram, e tal, a família de fulano é uma bênção, e a sua? A vida de fulano, a alma dele, a casa dele, os filhos dele e o seu. Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para a sua vida, para a sua casa. Ele tem prazer em abençoar. Aí ele mandou o servente encher as talhas de pedra. Talha de pedra, vaso de pedra, é o coração do homem que não tem transformação, não tem vida transformada. Ele mandou encher de água. A água fala de purificação, de bênção do Espírito. Jesus um dia disse assim: quem tem sede, vem a mim
Porque se você me colocar aí dentro do seu coração, rio de água viva, você não vai ser uma fonte de pessimismo, aonde o mundo inteiro está falando, não consigo, não vou chegar. Você vai chegar e dizer assim: Deus proverá, posso todas as coisas, naquele me fortalece. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O que eu citei aqui não é frase feita, não é uma mensagem de motivação, é palavra de Deus. Encheu. Os louvores foram cantados nesta noite, a mensagem está sendo pregada, os dons estão sendo entregues, língua e interpretação. Você está deixando encher? Não importa a pedreira que você é, não importa a dificuldade que você é, importa que Deus, Jesus, quer transformar a sua vida hoje. Mas deixa encher. Filosofia não enche, teologia não enche, cultura não enche, mas a palavra enche. E quando ela enche, quando a palavra enche, a água viva, a palavra viva, ela enche o coração de pedra. Sabe qual é o resultado? Transformação. Eu vou parar aqui para fazer uma pergunta. Você não responde para mim não, responde para Deus. Você tem vida transformada? Você tem? Tem? Só vai entrar no céu que tem vida transformada. Eu era, não sou mais. Estava, não estou mais. Quando encheram, ele diz assim: pega e leva para o mestre-sala. Leva para ele experimentar. Querido, tudo que Deus tem dado à igreja de hoje tem passado pelo crivo do Espírito Santo. Tudo. É Ele que anima, é Ele que fortalece, é Ele que liga o homem. Não há agente de união. Foi derramado o sangue dele na cruz do Calvário. Cada gota a igreja valoriza, a igreja honra, a igreja enfrenta a prova, a igreja enfrenta a luta, a igreja passa por enfermidade, a igreja passa por desemprego, a igreja ouve crise todo dia, mas a igreja não desiste, porque a vitória é nossa no poder que é no sangue de Jesus. Ele disse assim: dá ele. Aí começou a proclamar. Você está ouvindo nesta noite, não é meu, não é da igreja de Jardim do Vale, é do Espírito Santo, é de Jesus, é da eternidade. E ele chamou o noivo e disse assim: está acontecendo um mistério aqui, está acontecendo um negócio novo aqui, nesta festa aqui. O que está acontecendo? Está acontecendo que toda festa que eu fui, eles dão um primeiro vinho bom, mas esse aqui do final, nós nunca tomamos. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? Arena lá. Custou renúncia. Você voltava o filho e voltava de tarde para pegar os pedaços. Você enfrentava as cruzes. Eu li uma história da igreja primitiva de um menino, 7, 8 anos. O imperador disse assim: você pode negar Jesus hoje, você vai ser livre daquele forno. Colocaram ele no forno, aqueceram 7 vezes. No outro dia abriram, ele estava dentro do forno e nenhum do fio de cabelo tocado. Você não tem jeito. Queridos, há uma história de uma esposa de um diácono que antes de se lançar para a fera, ela escreveu assim na lápide, a frase da lápide dela, do túmulo dela. Sabe qual era a frase? Não chores, deixou para o marido e o filho, não chores por aquela que mora acima das estrelas. O cristianismo de hoje é uma vergonha, criando crente para morar aqui. Se o seu céu é aqui, não perca seu tempo. O céu da igreja, a rua são de ouro, as luzes de cristal, não tem choro, não tem lágrima, a vitória, a alegria plena. Anuncia aí que o vinho da agora é melhor do que o primeiro. Querido, não tem arena. O que Jesus está requerendo de você não é uma arena, não é uma fogueira. O que Jesus está requerendo de você é uma renúncia. Não seja covarde com a sua alma. Se quebranta diante dele e diz: Senhor, eu quero santidade, eu quero arrependimento, eu quero ter o nome escrito no livro da vida.
O vinho que está servindo agora já passou pelas arenas, já passou pelas cruzes, pela fogueira, já passou pelo Golgotá. Rejeitado, humilhado, morto, crucificado, mas derramou o melhor vinho. E a palavra diz o seguinte, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. O momento naquela hora assim, mudou a história aqui. Todos estavam inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Querido, nós estamos vivendo na dispensação da graça. Jesus morreu, ressuscitou, e Ele está derramando o melhor sobre nós. Temos força, temos vigor, temos batismo com o Espírito Santo, temos um lugar para congregar, temos liberdade para congregar, temos um Deus para pedir perdão, para se arrepender, e Ele muda e Ele transforma. O que está dentro dos corações de pedra agora, sabe o que é? Tem sabor. Não é tradição, não é cultura, é o precioso sangue de Jesus, é o Espírito Santo. E eu vou te dizer uma coisa, a eternidade está olhando para aqui agora. Sabe o que ele reconhece? Ele olha dentro do vaso de pedra, que sou eu e você. E ele diz assim, tem o que ali? Tem rancor, tem ódio, tem vício, tem mentira, tem engano, tem mais ou menos, é mais ou menos fiel. Ah, tem vinho, tem o melhor, tem aquilo que foi transformado. A água não tinha sabor, agora tem sabor. Querido, Jesus em nós é a esperança da glória. Ele nos deu sabor. Você tem Jesus? Você tem Jesus? Você tem batismo com o Espírito Santo? Você tem vida transformada? Glorifica o nome do Senhor, porque a eternidade te aguarda. Que Deus nos abençoe.